E se tudo aquilo que você chama hoje de autoconhecimento fosse apenas uma maneira mais sofisticada de evitar o verdadeiro encontro com você mesmo? Porque talvez exista alguma coisa estranha acontecendo na nossa época. Nunca se falou tanto sobre o olhar para dentro, concorda comigo? Nunca existiram tantos livros sobre identidade, propósito, inteligência emocional, autoestima, desenvolvimento pessoal, cura interior, alta performance, amor próprio. E ainda assim, talvez nunca tenha sido tão difícil encontrar pessoas que realmente estejam dispostas a se confrontarem a si mesmos. Porque que a gente chama hoje de autoconhecimento, frequentemente não passa de um certo gerenciamento emocional, uma técnica de adaptação aonde você está, uma forma elegante de continuar funcionando sem precisar questionar profundamente a sua própria vida. E aí você aprende a controlar a ansiedade, você aprende a organizar a sua rotina, você aprende a comunicar os seus sentimentos, você aprende a criar certos hábitos, a performar um certo equilíbrio. Mas aí, apesar de tudo isso, você permanece sem saber por que você vive como você vive. Aqui talvez Sócrates dissesse exatamente isso sobre nós. Nós transformamos o autoconhecimento numa ferramenta de conforto, quando deveria, na verdade, ser uma experiência de ruptura. Para os gregos, conhecer a si mesmo nunca significou esse sentimento de ficar bem consigo mesmo. Significava se tornar um problema para si mesmo, que é muito diferente, convenhamos. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Existe uma diferença entre a maneira como o mundo contemporâneo entende o autoconhecimento e a maneira como a filosofia nasceu, de certo modo, compreendendo a ideia de autoconhecimento. E hoje, se a gente fala de autoconhecimento, a gente quer dizer quase sempre uma certa interioridade psicológica, um certo olhar voltado para as nossas emoções, para os nossos traumas, para os nossos desejos, bloqueios, comportamentos, algo próximo de uma administração subjetiva da nossa própria vida. Mas, na Grécia Antiga, e aí especialmente em Sócrates, a questão era completamente diferente. Isso é interessante. Sabe o famoso conhece-te a ti mesmo? O dito grego lá no oráculo de Delfos, o Gnote Celton. Esse dito é mais interessante do que a gente é capaz de compreender hoje, porque ele não era um convite à autoestima, ele era um limite, ele era uma advertência, ele era quase uma ameaça, porque o homem grego sabia que ser homem, ser humano, possui uma tendência profunda à ilusão sobre quem a gente é, uma tendência ao orgulho, a uma falsa sabedoria, à inconsciência das próprias contradições, a querer ser mais que os deuses. Então, se conhecer era reconhecer a própria ignorância na interpretação do Sócrates. E é exatamente isso que torna ele, Sócrates, tão desconfortável, até hoje. Porque ele não aparece oferecendo uma resposta emocional. Ele não aparece ensinando técnica de felicidade. Sobretudo, ele não aparece prometendo realização pessoal. O Sócrates faz perguntas, e faz perguntas um tanto quanto perigosas. O que é justiça? O que é virtude? O que é coragem? O que é viver bem? O mais importante é que ele não pergunta isso só teoricamente. Sobretudo, o Sócrates pergunta numa chave existencial. Você vive aquilo que você acredita? Você sabe por que você acredita naquilo que você acredita? A sua vida suporta ser examinada? Em Apologia de Sócrates, escrita por Platão, o Sócrates afirma mais ou menos assim: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Essa talvez seja uma das frases mais importantes da história da filosofia, porque ela implica uma ideia muito simples. Estar vivo não significa que você realmente exista enquanto um sujeito consciente da sua própria vida. É uma ideia simples, mas poderosa. Você pode apenas estar reproduzindo hábitos, crenças, desejos, valores herdados sem jamais questioná-los.
aqui o abismo entre filosofia e autoajuda começa a aparecer. Vamos lá. Autoajuda normalmente parte do pressuposto de que existe um eu verdadeiro. E esse eu verdadeiro, dentro de você, está à espera para ser encontrado. Como se a sua identidade fosse uma essência pronta, meio que encoberta pelas suas inseguranças. O Sócrates jamais acreditaria nisso. Para ele, esse eu não é um lugar de conforto interior. Esse eu é um campo de investigação. E de investigação, sobretudo, ética. Mas antes de continuar, deixa eu te dar um aviso. Se você está assistindo a essa sequência de vídeos que eu estou fazendo até aqui, provavelmente você já percebeu que ela não foi pensada como conteúdo rápido de internet. A ideia que eu quero aqui é outra. Eu quero usar essas aulas abertas que eu estou fazendo para construir, claro, junto com você aqui nos comentários, uma espécie de percurso sobre filosofia e autoconhecimento que culmina numa aula muito especial que vai acontecer no aniversário do Isto Não É Filosofia. Eu estou preparando, talvez, a aula mais importante que eu já dei aqui dentro do INEF. E nesse dia, eu também vou abrir inscrições da nossa comunidade com o maior desconto do ano. Mas existe um detalhe. As pessoas que estiverem no grupo de WhatsApp que eu criei vão receber tudo primeiro. O acesso antecipado da oferta, os avisos da aula e também algo que só vai ter no grupo. São os roteiros completos de todos os vídeos dessa sequência. Então, se você é do tipo que realmente gosta de estudar filosofia com profundidade, como a gente propõe aqui no INEF, e você quer acompanhar esse processo mais de perto, e claro, não quer correr o risco de perder a nossa condição especial, então, entra no grupo. O link está aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Essa sequência inteira foi pensada como uma preparação. Eu tenho a impressão de que as próximas aulas abertas que eu vou fazer vão ficar cada vez mais importantes conforme a gente avança nessa investigação sobre quem nós somos e, sobretudo, sobre aquilo que nós passamos a vida inteira evitando enxergar. Existe algo bem moderno na necessidade de transformar todo conhecimento em utilidade. E essa utilidade é geralmente emocional quando o assunto é autoconhecimento. A gente quer aprender a parar de sofrer. A gente quer compreender para funcionar melhor. Quer refletir sem perder estabilidade. E aí o Sócrates aparece existir no sentido filosófico para destruir essa expectativa. Porque ele caminha pelas ruas de Atenas, imagina Atenas do século V a.C., interrogando políticos, artesãos, generais, poetas, cidadãos comuns. Ele faz isso para ensinar não só conteúdo, mas ele faz sobretudo para produzir desconforto. O método socrático atribuído a ele, a maiêutica, a arte do parto, não consistia em transmitir verdades prontas, consistia em levar o outro às suas próprias contradições. Muitos chamam isso de elencos, contradição. Isso é importante, o Sócrates não entrega conhecimento só, ele desmonta, sobretudo, aquilo que você acreditava saber. Hoje a gente vive numa cultura obcecada por afirmação. Você é suficiente, confie em si mesmo, seja a sua melhor versão. Acredite no seu potencial. Mas olha só, o Sócrates talvez olhasse para tudo isso com uma profunda desconfiança. Porque, olha só, antes de confiar em você mesmo, talvez seja bom perguntar: quem é esse si mesmo? Quem é essa pessoa em quem você confia? Essa questão, talvez você não queira fazer, porque talvez ela ameace a sua estabilidade narcísica da sua identidade. E aí a gente constrói imagem sobre a gente mesmo, o tempo inteiro, se você parar para pensar. A gente constrói imagem sobre quem nós somos da perspectiva moral, profissional, afetiva, intelectual. A gente cria narrativa coerente para suportar a nossa existência. Mas aí o Sócrates percebe algo decisivo. O ser humano tem uma capacidade extraordinária de viver sem realmente pensar sobre aquilo que ele faz. E isso continua absolutamente atual. Você pode passar anos construindo carreira
sem saber porque você precisa tanto desse reconhecimento que você busca. Você pode viver relacionamentos inteiros sem compreender o que você busca no outro. Você pode defender valores políticos sem jamais investigar a origem desses valores políticos. Você pode repetir discursos sobre liberdade enquanto vive completamente determinado pelo medo de ser excluído pelo seu grupo. A filosofia ajuda a vida quando ela deixa a vida de parecer óbvia. E talvez isso que diferencie radicalmente o pensamento filosófico da autoajuda. A autoajuda precisa querer preservar você. O Sócrates quer interrogar você. Isso é bem diferente. Existe uma ironia no fato de que o autoconhecimento tenha se tornado produto. Vê só comigo. Autoconhecimento hoje é curso, é método, é mentoria, é protocolo emocional, é técnica de alta performance. É como se conhecer a si mesmo fosse apenas uma competência que você pode adquirir. Talvez isso revele uma certa característica bastante específica da nossa época. A gente transforma até a nossa interioridade em produtividade. A gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar, a gente precisa se tornar uma versão mais eficiente de quem nós somos. E aí, o que acontece é que, pouco a pouco, o autoconhecimento deixa de ser investigação. Ele passa a virar uma otimização da personalidade. O Sócrates, não dá para saber o que ele diria, mas provavelmente ele veria nisso uma forma bem sofisticada de alienação, porque o problema fundamental nunca foi simplesmente como me sentir melhor. O problema, desde o Sócrates, era como é que eu devo viver. E olha, essa diferença é bem grande. A autoajuda moderna frequentemente trata sofrimento como falha operacional da mente, como disfunção, algo que precisa ser corrigido para restaurar a funcionalidade. Mas a filosofia entende que certas angústias não são defeitos psicológicos. Certas angústias são sinais de consciência. Talvez a sua inquietação exista porque a sua vida perdeu sentido. Talvez o seu vazio não seja a patologia. Talvez a sua ansiedade não seja apenas química cerebral, mas uma consequência de uma existência inteiramente subordinada à velocidade, comparação, desempenho. O Sócrates sabia que pensar seriamente sobre a vida produz instabilidade. Questionar valores, é claro, ameaça pertencimento. Questionar desejo ameaça quem você é. Questionar certeza ameaça, inclusive, o mundo que você construiu, né, organizado para que você exista. Talvez por isso a nossa época prefira conteúdos que aliviem rapidamente o desconforto. Eu sei, a gente quer resposta antes mesmo de formular honestamente a pergunta. E formular a pergunta não é fácil, não é só colocar uma interrogação no final. Existe um motivo pelo qual o Sócrates termina condenado à morte em Atenas. E não é só porque ele ensinava doutrinas perigosas. É porque ele fazia os homens perceberem que viviam sem saber realmente por que viviam. Sócrates produz uma espécie de curto-circuito existencial, porque ele desmonta essa falsa evidência da vida cotidiana, o que a gente chama de senso comum em filosofia. O político percebe que não sabe o que é justiça. O guerreiro percebe que não sabe o que é coragem. O cidadão percebe que nunca investigou seriamente aquilo que ele considera virtuoso. Isso é insuportável, porque o ser humano consegue suportar uma pá de coisa. Consegue suportar sofrimento, fracasso, perda. Mas olha só, o ser humano tem enorme dificuldade em suportar a destruição da própria imagem. É isso que é o verdadeiro autoconhecimento. Isso é raro, porque ele exige coragem para abandonar as narrativas que você faz, que são confortáveis. Você talvez descubra que vive buscando aprovação o tempo inteiro, que usa suas opiniões
herdadas sem se perguntar de onde elas vêm, que a sua ideia de sucesso talvez nunca realmente tenha sido sua ideia de sucesso, que grande parte das suas escolhas nasce do medo que você tem. E aí, nesse ponto, a filosofia não tem como ser confundida com autoajuda. A autoajuda promete que você sai mais forte. O Sócrates produz uma crise, que pode ou não resultar em algo mais forte. Paradoxalmente, é só depois dessa crise que alguma liberdade pode começar a existir. Enquanto você não examina de modo bem crítico a sua própria vida, você permanece vivendo de modo completamente automático. Talvez seja isso que Sócrates quer dizer quando afirma que uma vida examinada não vale a pena ser vivida. Ou seja, não porque exista uma vida perfeita esperando por você, mas porque existir da perspectiva humana talvez signifique algo mais próximo disto. Interromper o automatismo da existência para, de repente, se perguntar mais conscientemente quem você é e o que você está fazendo com a sua própria vida. Uma das coisas mais difíceis de aceitar hoje é que a filosofia não existe para consolar, porque é isso que as pessoas buscam, né? A filosofia não promete felicidade contínua, ela não promete equilíbrio emocional permanente, ela não promete sequer cura. Na verdade, muitas vezes a filosofia faz exatamente o contrário. Ela retira os apoios que você tem. O Sócrates entendia que pensar era perigoso porque pensamento transforma a relação que você tem com você mesmo. Porque depois de certas perguntas aparecerem, não é mais possível voltar completamente à inconsciência anterior. Uma vez que você viu, é impossível desver. E talvez seja isso que a cultura contemporânea tente evitar o tempo inteiro. A gente se distrai constantemente, concorda? A gente consome informação sem conseguir digerir essa informação, concorda? A gente preenche todos os silêncios, concorda? A gente transforma sofrimento em conteúdo compartilhável. Mas o silêncio, da perspectiva da filosofia, tem que ser diferente. Ele não tem que perguntar apenas como você está, como se a gente estivesse encontrando com alguém na rua. Ele tem que perguntar o que é que essa vida que você chama de sua está fazendo com você. E talvez quase ninguém esteja preparado para responder isso de modo bastante honesto. Eu entendo, porque responder exigiria desmontar certos personagens. Por exemplo, você teria que rever suas ambições, seus desejos. Você teria que admitir certas coisas que você ignora. Sócrates sabia que autoconhecimento verdadeiro não produz paz. Ele produz, aí sim, perplexidade, taumatzen, abertura, espanto. Talvez exista algo bastante interessante nessa perplexidade. Talvez o homem comece realmente a existir quando perde a tranquilidade de respostas fáceis. Hoje existe uma quantidade infinita de discursos ensinando você a melhorar a si mesmo. Mas talvez a questão nunca tenha sido melhorar. Pensa comigo. Talvez a questão seja se tornar capaz de olhar para a própria vida sem fugir da própria vida. Porque se conhecer não significa decorar traços da sua personalidade como se você estivesse decorando uma parede. Não significa organizar emoções, construir uma imagem positiva de você mesmo. Se conhecer talvez seja perceber o quanto existe de inconsciência nas suas escolhas, de automatismo nos seus desejos e de herança nas suas certezas. E olha, isso não é confortável, isso nunca foi confortável. O Sócrates sabia disso há mais de 2000 anos. Por isso, o Gnote Selton, conhece-te a ti mesmo, não era uma frase motivacional gravada num templo. Ele era um confronto, um chamado para uma vida que aceita investigar a si mesma, mesmo quando essa investigação destrói ilusões necessárias. Porque o contrário do autoconhecimento não é ignorância, é distração. E não se esqueça, você é o que pensa e como sempre. Fique com Sócrates.